Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus Luísa Picarreta, 22 de setembro de 1900. Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá o mérito como se realmente morresse. Seria a morte que precisamos fazer, né? Como São Paulo vai dizer, não vos conformeis com o mundo. Que uma vez estando no mundo, né, não temos que compactuar, né, com as suas obras, né, que são contrárias à vontade de Deus. Encontrando-me toda oprimida e aflita, ao vir o meu adorável Jesus, disse-me: minha filha, por que te submergiste toda na tua aflição? E eu, ó meu amado, como não devo estar aflita se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre esta terra? E ele: não, não quero que você respire este ar triste, porque tudo que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. E tão é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Então, assim como Jesus deu a Luísa, né, ele dá também a cada um de nós essa consciência, né, de retidão, de busca de santidade, né, e nos mostra que é possível estar no mundo sem ser do mundo, né, sem tomar, né, de suas fontes, e até pelo contrário, né, e até ainda além, né, ter repugnância, né, incômodo para com elas, né, e buscar aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, aquilo que Ele disse, né, tudo o que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Então é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo. Então é a gente olhar tudo com os olhos de Deus, né? E não com o olhar humano, né? A vontade humana. Mas ver luz em tudo. Né? E cada ocasião, né? Uma reparação a Jesus. E continua agora: por que queres ensobrar com este ar de tristeza o que pus dentro de ti? É o olhar para fora, né? É deixar as verdades de Jesus de lado e ficar olhando para fora. E assim se perturbando, né, com os acontecimentos. Agora, por que queres ensobrar com este ar de tristeza? E aí se entristece, né, vendo a realidade do mundo. Com esse ar de tristeza que pus dentro de ti. No entanto, deves saber que cada vez que
te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresses, e isto deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. Até eu me lembro de quando Jesus foi pregar, né, no teu povo, pro teu povo em Nazaré, que foi totalmente repudiado, né, não quiseram saber dele. Então ele morreu para isso e foi, né, anunciar a palavra na região, em outros lugares. E não impunha, né, a sua doutrina. Não se impunha, mas respeitava a liberdade das pessoas. É a gente morrer, né, para as atitudes e postura das pessoas. A gente vai, fala alguma coisa e orienta, né, dentro da nossa capacidade. Mas a consciência, né, da pessoa está tão obstinada, né, formada naquilo que ela não consegue ver. E tudo precisa obter lucro, obter vantagens e acaba justificando, né, que todo mundo faz assim, né, eu aqui não vou ser trouxa, né, de não agir da mesma maneira. Mas aí é o que está dizendo, né, é estar no mundo sem ser do mundo, né, porque todo mundo faz que eu também vou me propor a isso. E assim, respeitando a decisão da pessoa, a gente morre para nós mesmos, né? Para a nossa vontade. Que de certa forma até queria tirar, né, a pessoa à força dali, mas não pode, né? Precisamos também respeitar a liberdade dela. E com isso a gente sofre porque tudo aquilo trará consequências, né? Mas consequências estas que são enviadas por Deus, né? São permitidas, permissão de Deus, né? Para ela colher o fruto daquilo, né? E ver que não vale a pena, né? Que aquilo que lá atrás ela achava uma vantagem tornou-se, né, um grande atraso de vida, isso sim, né? Que aí é o que Jesus disse, né? No entanto, deve saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresse. E isso deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. O respeitar a liberdade do outro, né? Apesar de. E eu, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim, sacrifício me parece a vida, né? Se ela morresse de fato, né, seria, né, estaria livre da prisão do corpo e do convívio, né, das pessoas, e iria logo para ele. E assim sendo, ela acha, né, a vida sim um sacrifício muito maior, né, porque se deve também morrer sem morrer, né? A gente vive essa dor da morte, mas permanece viva, né? São as almas vítimas, né? Jesus diz que ai do mundo se não houvesse as almas vítimas, né? Uma vez que sobe, né, o odor do pecado continuamente, né? Através das almas vítimas, né, sobe o perfume, né, a santidade, o amor de Deus, né? E por causa destes, Deus sustenta o mundo. E agora, né, na divina vontade, por causa dos filhos da divina vontade, né, que aí a gente repete a vida de Jesus, né, que não foi outra coisa senão um contínuo morrer.
num consumir por Deus, né, para exalar esse doce perfume, né, de Cristo, né, esse suave odor de Cristo, né, a santidade, de modo a iluminar a terra, né, com a vida dele, com as verdades dele, a ser luz, né, no ambiente em que vivemos. E isso se dá quando vivemos aqui o sacrifício da morte. Como Jesus diz, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresses. E isso deve ser de grande consolação para ti. E como se dá essa morte, né? Essa morte se dá quando não compactuamos, né, com, com o mal, né? Mas diferente, né, do que a grande maioria faz. Que, como disse, né, a pessoa acaba por ceder, né, por querer também tirar proveito, ter vantagens, né, se beneficiar, né, de forma injusta e pecaminosa de situações. Então, em honra a Deus, né, por amor a Deus, né, renunciamos a tudo isso, morremos para essas coisas, né, para essas práticas, para viver com a verdade de Deus. Até aqui um forte exemplo, né, voltado para o homem. Diante da realidade, né, que vivemos hoje, desse mundo tão erotizado, em que a gente vê, né, a gente percebe na rua em que ao se deparar, né, com uma moça bonita, 99% dos homens aí, o que ele tende a fazer, né, é olhar e tornar a olhar, e depois que passa ele, né, continua, né, a olhar para trás, né, e tem aquele automático, né, chegou a ser automático, a dar essa conferida, né, e Jesus nos chama, né, a não agir assim, né, a morrer para essas coisas, né, a não buscar, né, conhecer, não buscar, né, não buscar ver, né, não buscar conhecer, possuir, né, aquilo que não te é lícito possuir, né, a não buscar aquilo que não te é lícito possuir. Então não tem porquê, né? Às vezes até é um homem casado, é uma mulher casada, e independente de qualquer coisa, né, tem essa inclinação. Então Jesus nos chama, né, a morrer para isso. Mas isso está tão enraizado, né, na mente, né, da pessoa, que isso de fato para ela é uma morte. Né, porque está tão habituado a isso. Né, é como disse, né, todo mundo faz, eu também, né, não sou diferente. Mas é justamente o que Jesus nos chama a ser diferente, a ser como Ele, a não atender, né, aos apetites, né, da carne, a não ouvir, né, os nossos sentidos, a dar morte a eles, de modo a viver, né, para a glória de Deus, a ser luz no mundo, o sal da terra que Ele nos chama a ser, né, dando vazão à vontade dEle, ao que Ele não espera de nós, né? Aí, diante da dificuldade de um homem viver isso, né, ele pode falar também assim como Luísa, né, está a dizer: Ah, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício. Porque o homem que quer se ver livre, né, dessa inclinação, se ele assim o morresse de fato, seria uma libertação, né, seria uma grande alegria. Mas aqui é visando aqui o interesse, a satisfação dele, né? Então não vivemos para o nosso interesse, para a nossa satisfação, mas vivemos para a vontade de Deus, né? E a vontade dele é que sejamos, né, essa testemunha no mundo, né? A morrer para as coisas do mundo, né? A morrer, a não ter as mesmas atitudes que a grande maioria tem, mas pelo contrário, né, nos mortificando, ofertamos a Jesus a reparação, né?
né? A mortificação dos olhos, a mortificação dos sentidos. E assim como Luísa disse, né? Não parece que a morte seja um sacrifício, mas sim, sacrifício me parece a vida. Para aquele que não tem a disposição e esse propósito, né, de morrer para essas coisas, ele vê a vida como um grande sacrifício. Né? Mas se assim é da vontade de Deus, que abracemos a cruz, né? E deitamos nela, né? Nos deixamos ser pregados a ela, né? De modo a fazer para Deus aqui aquilo que a grande maioria não faz, né? Que é dar morte à nossa vontade, né? E dar vida à vontade de Deus. A sermos essa testemunha, a sermos esse instrumento, né, de reparação, né, para a honra e glória de Deus. Né? E aqui esse é um exemplo, mas ao longo da vida, né, ao longo da realidade de cada um, né, há uma infinidade de coisas. Né? Aquilo que para uns é insignificante, para outros é um martírio, e assim sucessivamente. Né? O que para um é um martírio, para outro já não tem nenhuma força, não, nem se passa pela cabeça. Então a cada um Deus deu, né, uma situação a que deve se morrer. Né? Enquanto que para uns é uma morte ter que se sujeitar a ir pedir desculpas a uma pessoa porque quem estava errado era ela. Né? Para outros isso já não tem dificuldade alguma. E assim, né, a infinidade de coisas. Né? Aqui, né, havemos de submeter a essa morte, que, como disse, né, para satisfazer a Deus e não ao nosso ego. Né? É morrer para nós, para que Jesus cresça e viva em nós, possamos repetir a vida dele, ter o temperamento dele, né? Trabalhar cada situação, né? Para que tudo seja como ele disse, né? Que derramou em Luísa, né? Dentro e fora dela, a santidade, o que é santo, o que é correto, né? Que também possamos transbordar, né, desse amor, dessa santidade, do que é correto, do que é lícito, do que é agradável a Deus, né? E dar morte a tudo aquilo que não corresponde a filhos de Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.